Bom dia, hoje dia 4 de maio, iniciando a quarta semana da Quaresma, a semana de Jesus, o bom pastor. Estamos aqui para fazer a leitura dos Atos dos Apóstolos. Estamos aí nessa semana, vamos ler o capítulo 11 nesta semana, vamos também ler o capítulo 12. Vamos ler esses dois capítulos que continuam a mensagem de Jesus. Estamos aqui nessa segunda-feira diante da imagem de São Tiago Menor. Aqui na nossa igreja nós temos praticamente os 10 apóstolos, faltam 2. Faltam também São Judas Tadeu e falta São Simão. Mas os outros 10 estão expostos. Aqui na entrada da nossa secretaria tem a imagem de São Tiago Menor, que foi celebrado o seu dia ontem, domingo. Então vamos ler aqui diante de São Tiago Menor, que também celebra a festa junto com São Filipe. Queremos então neste dia ler os Atos dos Apóstolos. E vejam só, a igreja foi crescendo e também os pagãos se aderiram à fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os 2 de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comestes com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope. Ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinha sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em uma casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará dos acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei de que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concede a conversão, que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 18. Sábado nós já líamos que São Pedro fazia uma evangelização na região de Jope. Foi antes a lida
onde curou um paralítico, foi a Jope e ressuscitou também Tábita, uma pessoa que era convertida à fé. E neste momento, São Pedro foi até a casa de um centurião romano chamado Cornélio. É o primeiro pagão a ser batizado. Vejam só, a gente reclama tanto da igreja, né? É semana de rezar pelos padres, pelo bispo, pelo papa. Nunca o papa está certo, nunca os bispos estão certos, nunca os padres estão certos. Também a comunidade de Jerusalém logo se alarmaram. Como é que Pedro, o seguidor de Jesus, entra na casa de um pagão? Quantas vezes nós, padres, temos que ficar dando as explicações daquilo que o Espírito sugere à igreja? Então, quando Pedro chega em Jerusalém, começam a discutir com ele, começam a fazer cobranças. Você entrou na casa do pagão Cornélio. Como é que aconteceu isso? Aí nós vemos que Pedro contou que ele estava na cidade de Jope. Ele foi fazer uma oração e ele teve uma visão. Apareceu um lençol com uma toalha muito grande, com 4 pontas que vinha do céu. Estavam lá 4 quadrúpedes de todos os animais da terra, animais impuros que não se podiam comer. E aí ele escutou uma voz: Pedro, mata e come. E Pedro falou: eu não vou comer tudo aquilo que é impuro. O porco que é impuro, camarão que é impuro, alguns peixes que têm pele são impuros, tantas coisas que são impuros no Antigo Testamento. Como eu vou comer isso? Mas a voz disse 3 vezes para que ele comesse. E também, logo que ele teve essa visão, ele recebeu a visita de 6 irmãos que pediam que fosse até a casa de Cornélio. E ele, Simão Pedro, vai até a casa de Cornélio. E a salvação entrou na casa de Cornélio. E o pior, nós vemos como o Espírito Santo agiu na casa de Cornélio e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E por isso foram batizados do Espírito Santo. Gente, a igreja sempre teve dificuldades, não é de hoje em diante. Sempre tem dificuldade, sempre terá. Nós queremos ser movidos pelo Espírito de Deus. E assim como nesse capítulo 11, 1 a 11, nós queremos, 1 a 18, queremos ver que também, nesses dias do Padre, nós possamos rezar pelo Papa, pelo nosso arcebispo, Dom José Peruso, rezar também pelos bispos auxiliares, Dom Hamilton, Dom Francisco. Reze também pelo padre que te batizou. Reze pelo padre que fez a tua primeira comunhão, o padre que fez a tua confissão. Reze também por todos os padres. Reze pelos padres que passaram pela nossa paróquia. E para que a gente tenha sempre um motivo de ter fé em Deus e que a gente se converta a todo instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa segunda-feira. Continue lendo com a gente toda manhã os Atos dos Apóstolos.